Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. Um dia muito especial para mim e para você que está aí também. A gente acaba de bater 100.100 inscritos, já chegou 100.100, não foi nem 100 mil a virada e ficou parado, não. Eu agradeço demais a vocês que estão aqui comigo nessa nova jornada, acompanhando um trabalho jornalístico sério e apurado de toda essa situação dos casos emblemáticos da nossa política brasileira. Se você chegou agora aqui, por favor, se inscreva, você não vai se arrepender, você vai estar num canal que vai honrar a sua confiança. A gente vai tentar sempre transmitir tudo com muita transparência e, acima de tudo, credibilidade, tá? Meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista, sou especialista na área financeira também, tenho algumas dicas muito boas para você que está endividado, é aposentado, ou pensionista, ou servidor, tem um manual aqui na nossa descrição que eu vendo ele por apenas a taxa de entrega, que é R$19,90, na verdade. Você clica lá e compra, vai ajustar as suas finanças, tenho certeza, mais de 1.000 pessoas aí já usaram os nossos métodos e se livraram dos créditos consignados, tá bom? Hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a questão do jornalismo. Eu acho importante, você que está conhecendo o nosso trabalho agora, começar a mergulhar nessa situação do novo jornalismo. O que aconteceu no jornalismo depois dessa polarização política, né? Muitos jornalistas esportivos conseguem esconder o time de futebol pelo qual torcem, mas alguns jornalistas políticos não conseguem esconder o partido pelo qual votam. E aí acaba misturando valores dentro dessas matérias. E aí surge uma necessidade de um novo tipo de jornalismo. Então aqui hoje eu vou mostrar para você como que é feita uma apuração de uma fake news, tá? Tem um trechinho de uma entrevista aqui do pessoal lá do jornalismo do canal History Channel, que é muito bom, uma credibilidade altíssima, e vou mostrar isso para vocês, como é feita essa apuração, e uma matéria super legal que mostra o porquê que a facada realmente não sangrou. Será que sangrou? Será que não sangrou? E por que sangrou ou por que não sangrou? Você vai sair daqui sabendo disso. Para isso, eu só peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e faça aqui do lado aqui, ó, o seu comentário, que eu estou lendo todos os comentários de vocês. Aproveita e me fala, além do caso Adélio Bispo, que é um caso muito intrigante, qual outro caso que você tem alguma dúvida, você quer que a gente traga para luz dos holofotes aqui no canal Thiago Parigiani? Conta para mim. Vamos ver a matéria, na sequência a gente volta explicando, quero ver o seu comentário aí, tá bom? Bora! Você vem do jornalismo tradicional, passou por várias redações. Qual que é a diferença de você estar numa redação, checando notícia ou apurando uma notícia, indo atrás da notícia, e o que você faz hoje dentro aqui da agência? Qual é essa diferença? É enorme a diferença. Eu vou dar um exemplo bem objetivo com um caso que a gente viveu durante a campanha de 2018. No dia em que o Jair Bolsonaro foi esfaqueado, por exemplo, todos os jornalistas das redações tradicionais, seja rádio, televisão, internet ou jornal impresso, todos voltaram à apuração tradicional, né, de reportagem, como deve ser feito. O que a agência Lupa e os checadores fizeram nesse dia? Foram trabalhar contra as notícias falsas, porque aquele fato gerou uma quantidade enorme de notícias falsas. Só que o jornalismo brasileiro não estava tendo, até muito recentemente, jornalistas preparados para, num momento de crise, como foi a faca na barriga do Bolsonaro, ter gente que não vai atrás do declaratório e do fato sobre um atentado daquele porte, mas sim atrás da desconstrução das notícias falsas. E foi um momento muito importante da cobertura do primeiro turno das eleições de 2018, porque mostra que os dois lados eles estão praticando o mesmo tipo de erro, né, que é usando imagens fora de contexto, manipulação de fotografias, vídeos fora de contexto. Olha isso, presta atenção, os dois lados. Estatísticas truncadas. A teoria da conspiração, que acho que é algo que vocês veem recorrentemente. Muito. Fiquei muito vidrada, na verdade, com duas fotografias que foram manipuladas, uma pelo lado da direita e uma pelo lado da esquerda, e fiquei acompanhando a performance daquelas fotografias depois que elas tinham sido checadas pela gente. E 72 horas depois daquela checagem, elas permaneciam no ar. Então, me parece muito estranho. Quem são essas pessoas que estão na internet, que estão especialmente no Facebook, que depois de saber que a postagem que elas fizeram é falsa, mantém a postagem no ar?
Brasil vive um momento que se assemelha muito ao que outros países viveram recentemente, que é o momento da hiperpolarização, que se assemelha ao que a Argentina viveu na época de Kirchner, o que os Estados Unidos viveram na época do Trump e Hillary. Não é nenhuma novidade. Out in this bright California sun. They're very dishonest people. In fact, in covering my comments, the dishonest media did not explain that I called the fake news the enemy of the people, the fake news. Eu tenho dito que a gente está num momento de enorme desafio, porque as notícias falsas, elas dialogam não com os dados, os fatos e o nosso lado racional. A notícia falsa, ela dialoga com os nossos desejos, nossas crenças e as nossas vontades, né? E aí ela toca num lado... Então, tá aí. Depoimento da jornalista Cristina Tardáguila, né, da agência Lupa. Muito importante essa nova apuração, né, do jornalismo brasileiro, porque exige, né, uma coisa que eu falei no começo, é o jornalista ser imparcial na questão futebolística, quando ele é corintiano e acaba falando mal do Corinthians, e a diretoria do Corinthians se mobiliza e vai lá e contrata um novo jogador. Agora, tem muito jornalista que é fã da esquerda, que estudou em universidade pública e acha que isso não é mérito dele, simplesmente mérito do governo que deu essa faculdade pública, e aí ele entrega o seu corpo, alma e coração para uma esquerda, mesmo que essa esquerda também corrompa. Muito questionador para essa pessoa, muito problemático ela deixar aquele valor que ela tem, aquela gratidão ali por um governo esquerdista, talvez que proporcionou uma USP, uma PUC, né, uma faculdade pública qualquer, a pessoa até se desmerece, porque se ela chegou nesse nível, não é porque o governo proporcionou a faculdade, é porque ela conseguiu chegar ali, apesar dos pesares, né? Não é só membro de cota que entra nessas faculdades. Então, eu mesmo como jornalista, sempre, meu pai é empreendedor, né, e a minha faculdade foi paga, eu não precisei do governo para isso, não porque eu tinha mais condições do que ninguém, simplesmente porque eu não me achava capaz intelectualmente de passar numa USP, concorrendo com os orientais, né? Todo mundo brinca aqui que os japoneses tomam as vagas dos brasileiros ali, né? Os descendentes orientais e tal, e eu, para não ficar um ano parado, eu optei por pagar minha faculdade a duras penas ali, com fruto do dinheiro suado de um comércio que meu pai tinha, uma videolocadora, a gente conseguiu pagar minha faculdade de jornalismo. Então, a gente tem uma certa independência, né? Uma independência que diz assim, ó, você trabalha, ganha o seu dinheiro e paga suas contas. Não que quem defenda o governo não tenha capacidade disso, mas às vezes a pessoa se subestima, né, por achar que ela só tem o que ela tem hoje graças ao governo. E não é bem por aí, né? Tanto o governo da esquerda ou da direita, até hoje a gente teve pouca oportunidade de ver a direita boa no poder, né? A direita que a gente viu foi uma direita de militar na rua, ditadura, né? Época ali do Sarney, depois veio um Collor da direita, já foi logo empichado porque teve improbidade administrativa no seu governo. Aí veio o Bolsonaro, veio uma pandemia, então a gente não teve a oportunidade de ver uma direita limpa governando, uma direita sem militarismo, sem ditadura, sem intervenção. A gente só teve a oportunidade de ver a esquerda fazer esse governo. E aí teve sim uma ascensão do nosso PIB a partir dos anos 90 ali e tal, mas teve também uma mudança de moeda, né? Para quem não se lembra, a gente vinha de cruzeiro, cruzado novo, e era uma bagunça, nossa moeda não valia nada, era que nem os pesos aí, né? Um monte de papel que não tinha valor nenhum. E aí quando veio o real com o Fernando Henrique, que era um governo de esquerda, colocou a nossa moeda que está aí atual, nosso dinheiro ficou mais forte, chegou a ficar 1 para 1 no dólar, eu lembro bem, e a gente começou a ganhar tração do nosso PIB. Então não dá para atribuir à esquerda essa ascensão, e sim à mudança da moeda, ao crescimento populacional do Brasil, que antigamente lá na década de 70 éramos 90 milhões e hoje somos 200 milhões, então automaticamente tudo aumentaria, despesas, ganhos, produção, consumo e tudo mais. Então não dá para atribuir, falar que a direita não tem futuro, mesmo porque a direita está dominando o mundo, né? Na minha visão, a Argentina já tem o Milei lá, parece que as coisas estão melhorando, os brasileiros já estão reclamando de ir para lá porque o dinheiro não está valendo tanto aqui, né? O nosso dinheiro valia muito lá na Argentina na época da crise, para quem vai oportunista, não está nem aí com a questão dos hermanos,
achava é bom, e agora já estão reclamando que está tudo meio que parado. O Trump desponta como principal favorito, para não dizer que é o único, porque o Biden está senil, né? Isso é confirmado já, ele está com demência, e tudo indica que teremos uma sucessão da direita, independentemente de ter Bolsonaro ou não aqui, né? Porque a esquerda vem se enfraquecendo ao longo desse próprio governo aí, com algumas decisões e polêmicas equivocadas, principalmente a questão de Israel, agora que o Lula externou com muita infelicidade no improviso de fala. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui? Não vou enrolar vocês, não. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Deixa eu passar para vocês a matéria que explica cientificamente, tá? Sem nenhum viés político, matéria do canal Olá Ciência, por que a facada do Bolsonaro não sangrou. Muita gente fala que foi uma fake news, né? Que essa facada foi uma facada de plástico, que o Adélio não fez nada, e tanto que nem sangrou. A gente repercutiu alguns vídeos do Sargento Max, inclusive confirmando que estava junto com o Bolsonaro e não viu sangue. A gente vai entender o porquê que aconteceu isso. Fica comigo, compartilhe, curte e se inscreva no canal. Este vídeo visa avaliar tecnicamente o incidente ocorrido com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado durante uma campanha em Juiz de Fora. Ele não reflete a opinião política do canal Olá Ciência e de seus integrantes, mas sim reforça o nosso compromisso em compartilhar argumentos pautados nas referências científicas. Se você não tem maturidade para discutir um ponto sem viés ideológico, por favor, feche o vídeo e vá assistir a banheira de Nutella. No dia 6 de setembro de 2018, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado. Um indivíduo desferiu um golpe à faca no abdômen de Bolsonaro durante um comício que ocorria na cidade mineira de Juiz de Fora. Se não bastasse o atentado à democracia brasileira, que foi inclusive repudiado por todos os outros candidatos à presidência, um grupo de pessoas veiculou na internet a possibilidade da faca ser falsa e tudo não ser um grande teatro criado pelo candidato para ganhar votos. O principal argumento dessa teoria da conspiração é que o ferimento não teria sangrado após a facada. Logo, seria falso. Por isso, decidimos analisar tecnicamente o que de fato pode acontecer após um ferimento à faca, como o que sofreu o candidato. Boa. Primeiramente, vale ressaltar que, pelo que as imagens indicam, a faca utilizada no crime é uma faca lisa, sem serra. Isso significa que é um instrumento com alto poder de perfuração e corte. Em seguida, nota-se que o golpe desferido foi uma estocada rápida, na qual o agressor atinge o abdômen da vítima e logo em seguida retira o objeto com velocidade. Para entendermos o porquê de um ferimento aparente profundo não ter sangrado imediatamente após a retirada da faca, precisamos entender um pouco da anatomia e das reações do corpo a ferimentos de perfuração. Na região do abdômen estão localizados vários órgãos vitais, como o fígado, o estômago, o pâncreas e o intestino. Então, qualquer ferimento profundo pode facilmente atingir vários destes órgãos ao mesmo tempo, além de atingir veias e artérias importantes. Para chegar até esses órgãos, a faca precisa primeiro perfurar a pele, depois uma camada de gordura, uma camada de músculo e o que muita gente não sabe, uma membrana chamada membrana peritoneal. Essa membrana protege os órgãos internos e entre os órgãos e essa membrana circula um fluido chamado líquido peritoneal, em uma cavidade que, por consequência, é chamada de peritônio. Acontece que quando há uma perfuração de algum órgão interno, como o intestino, e consequentemente rompimento de vasos sanguíneos no local, como ocorreu com Bolsonaro, o sangue vai fluir para a região que oferecer menor resistência. No caso do abdômen, essa região é o peritônio, é uma cavidade, não tem resistência alguma. E antes que se tenha hemorragia externa pela entrada do ferimento, o peritônio se enche de sangue. O que vemos nas imagens é que o agressor rapidamente retira a faca da barriga do candidato e imediatamente, devido ao rompimento de vários nervos no local, Jair Bolsonaro leva as mãos ao local perfurado, provavelmente em um reflexo provocado pela dor. Até este momento, não haveria tempo suficiente para que o peritônio se enchesse de sangue e o sangue começasse a extravasar pelo ferimento. Isso explica parcialmente porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, teria dito em um primeiro momento que se tratava de um ferimento superficial. Outro ponto importante a ser comentado é que, segundo o que diz... O peritônio, para quem não se lembra, foi aquela membrana que a Hebe Camargo teve o câncer. É uma camada que reveste toda a nossa frente, aqui peitoral e abdominal, tá? Essa é a membrana do peritônio que ele citou ali, para contextualizar aí para vocês. Vamos lá, vamos seguir. O médico Marco Felipe Arietti, em entrevista à BBC Brasil,
Ferimentos à faca costumam causar um orifício de entrada normalmente pequeno. Olha o problema. A pele costuma retrair após a retirada do objeto, dando a impressão de que o ferimento é menor e isso faz com que ele seja até subestimado. Tá bom, aceito que a estocada com a faca pode não ter causado sangramento na hora, mas isso não explica por que a faca saiu completamente limpa, com nenhuma gota de sangue quando foi retirada do ataque. Bom, na verdade, a reação do corpo a ferimentos com faca explica sim. Quando um golpe à faca é desferido em uma região com muitas camadas de tecido vivo, como o que ocorreu, o que acontece é que vários desses tecidos, e principalmente a pele, se contraem como uma resposta fisiológica imediata à perfuração. E é como se a pele fizesse o papel de um pano, limpando a faca na retirada do ferimento. Por fim, resolvemos dar uma olhada na literatura médica para entender o que pode acontecer com a pessoa que leva uma facada na região do abdômen, como o Bolsonaro levou. Encontramos um estudo de caso publicado em 1971 na revista Archives of Surgery, que analisou 500 pacientes. Os pacientes podem apresentar irritação no peritônio, que é uma irritação na cavidade que eu citei, sangue na barriga, devido ao tempo entre o traslado do local do incidente até o hospital, que é normalmente suficiente para iniciar o sangramento externo, sangramento no ânus, causado pela perfuração do intestino, sangramento na urina, causado pela perfuração da bexiga, inchaço na barriga, causado pela entrada de ar no ferimento, e, finalmente, choque hipovolêmico, que é o que aconteceu com o candidato. No choque, a perda de sangue é tão acentuada que falta sangue no corpo. Como tentativa de compensar essa perda de sangue, o coração começa a bater mais rápido, acelerando a perda sanguínea, mas como o ferimento ainda não foi fechado, falta ainda mais sangue. Então começa a faltar sangue para o próprio coração, e ele pode morrer, assim como outros órgãos do corpo que ficaram sem sangue. Então, se os médicos que atenderam o Bolsonaro afirmaram que ele chegou com choque, não é o estado de choque que a pessoa fica paralisada, é o choque hipovolêmico. Portanto, podemos dizer que, apesar de não ter aparecido nenhuma gota de sangue nas imagens, o atentado ao candidato foi um incidente gravíssimo que poderia ter tirado sua vida. Vale ressaltar que esse tipo de atentado é uma atitude antidemocrática, e por mais que você concorde ou discorde de uma pessoa, não é através da violência que você convencerá ela de seus argumentos. O diálogo está acima de tudo. E aqui no Olá Ciência, nossa luta não é para defender um ou outro candidato, mas sim para verificar os fatos através de análises críticas, para evitar principalmente a disseminação de notícias falsas por aí. Esperamos que o candidato se recupere prontamente e possa disputar as eleições da maneira que nossa democracia merece. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, o canal Olá Ciência, tá? Recomendo aí para vocês, depois a inscrição no Olá Ciência. Ele está com 2 milhões de inscritos, né? Um trabalho mais do que reconhecido. Começou, deixa eu ver aqui a transcrição do canal. O vídeo tem o apoio do André Correia Mafra, Bruno Sampaio, Vânia Ramalho, Flávia Trajano, Flávio Mourão, João Pedro Guedós, Ramon Bascara de França, Marcos Juliano e Bruna Diniz. Muito bom, tá? Muito bom o canal Olá Ciência. Então, é um canal para impedir disseminação de fake news, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está o debate para vocês, mas principalmente se preocupa em não disseminar notícias falsas. E tá aí, a facada realmente aconteceu, tem gente que questiona, estou trazendo isso por conta de vários comentários aqui, e é muito importante a gente ter essa contextualização. É impossível, né, a pessoa falsificar tanta cirurgia que o Bolsonaro passou, essa questão aí dos atos antidemocráticos que estão, inclusive, atribuindo hoje ao Bolsonaro, né, pela questão da minuta do golpe, que estão atribuindo a ele essa questão da mudança política, e isso está sendo apurado, e se realmente surgirem evidências, ele pode ser preso, sim, porém, um atentado antidemocrático maior do que uma tentativa de homicídio, para mim, não há. Não há, né? E Adélio cometeu esse ato antidemocrático, está preso, sim, a história tem pontas soltas até hoje, ninguém deixa falar com ele, isso é muito esquisito. Por que não liberam o Cabrini para ir lá entrevistar o Adélio Bispo? Essa é a nossa luta aqui no canal. Se você gostaria de uma entrevista do Roberto Cabrini com o Adélio Bispo, por favor, escreva aqui nos comentários, deixa aqui no lado que a gente vai mandar para a produção do Roberto Cabrini e vamos tentar buscar essa verdade aqui, tá? Agradeço a atenção de todos, a gente volta com outros vídeos sobre esse tema. Fala para mim outros temas que você quer ver aqui no nosso canal Thiago Parigiani, novamente agradecendo aos 100 mil inscritos. Nosso manual de finanças está aqui embaixo
só com a taxa de entrega para você resolver sua vida financeira, tá? Não é só debater o país, vamos também pensar um pouquinho na gente e ajustar o nosso bolso, tá bom? R$19,90 é a taxa de entrega do manual anti-endividamento do Thiago Parigiani para você, aposentado, pensionista, servidor, sair do superendividamento e zerar os seus créditos consignados e voltar a receber o seu salário na integralidade. Muito obrigado a todos. Faça como nossos governantes, pense apenas em você. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós.